Cumprimento mais uma vez a igreja com a paz do Senhor. Amém. E peço para os irmãos colocarem em pé, nós vamos fazer uma leitura. Minha garganta agora inventou de ficar ruim. No livro de Filipenses, no capítulo 4. Filipenses, no capítulo 4. E no versículo 10 até o 13. Filipenses capítulo 4, versículo 10 e 13. Estou começando um pouquinho atrasado, mas não vou também me passar muito nessa palavra, tá bom? Então está escrito assim: ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vós vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Os irmãos podem tomar seus lugares, os irmãos podem sentar. Irmãos, eu sinceramente às vezes tem tanta coisa para a gente falar que a gente não sabe nem por onde começar. Mas eu me lembro o seguinte: olhando para os grandes milagres que existem na Bíblia Sagrada, um dos maiores milagres que eu me lembro, que eu acho assim, quando eu estou orando, eu fico pensando, é quando Josué estava numa batalha, né? Josué estava numa batalha, e aí não sei se ele pensou naquilo, o que deu na cabeça de Josué, que ele levantou as mãos para os céus e mandou o sol parar, né? Assim: sol, detente no teu lugar, lua, detente em Gibeá. E mandou o sol e a lua parar, ele orando. E a Bíblia diz que o sol e a lua parou por quase um dia inteiro, né? Quase um dia o sol e a lua parou. Aí diz uma frase: ouvindo o Senhor a voz de um homem. A voz de um homem. Isso me deixa assim, sempre que eu penso nessas coisas, que eu começo a meditar, eu sinto um desejo tão intenso, tão imenso, de me aproximar de Deus, que você não faz ideia. Eu chego a largar tudo assim para ir para a presença de Deus, para dizer, por quê? Aí você diz assim: mas um milagre como esse só acontece uma vez na vida. Claro, você não quer que toda hora Deus esteja parando o sol e a lua, né? Deve ser muito difícil, tem que ser muito grande, né? Para frear a terra. Essas coisas, meus irmãos, Deus faz isso uma vez só para mostrar para a humanidade que Ele é maior do que a terra. O que poderia parar a terra? Ele mandou o sol parar e a lua parar, mas a gente sabe que quem parou mesmo foi a terra. A terra simplesmente se estacionou, ficou parada, porque Deus é maior e Ele manifesta esse poder na vida dessas pessoas. Porém, meus irmãos, eu fico pensando assim: essas coisas, como eu já disse, só acontecem uma vez. Mas por que aquilo está escrito ali? Por quê? É para a gente fazer também? Para a gente orar para Deus fazer essas coisas? Eu acho que não. Mas Ele quer nos ensinar alguma coisa. Porque o próprio apóstolo Paulo, falando do poder que tem a nossa oração, ele diz assim: vede como o poder que tem a oração de um justo, né? Elias era homem igual a nós, que tinha as mesmas paixões que nós, né? Quer dizer, sujeito às mesmas paixões. Ele orou
para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu, né? E depois ele orou novamente e choveu. Quer dizer, isso são coisas muito grandiosas, mas ela tem um sentido, de que quando a gente quer ter um encontro com Deus, quando a gente quer usar esse poder de Deus na nossa vida, né, nós temos essa certeza de que eu não preciso chamar os vizinhos, eu não preciso convocar a igreja, eu não preciso fazer uma reunião de oração para a gente orar por alguma coisa, porque a oração de um homem só pode fazer muita coisa, porque Deus, ouvindo a voz de um homem, ele fez a terra parar o sol e a lua. Agora preste bem atenção numa coisa. A fé, meus irmãos, é uma coisa muito interessante. Tudo o que acontece na sua vida é conforme a sua fé, certo? Se você tem uma fé que nem a de Josué, você pode fazer o sol e a lua parar. Jesus diz assim: se você tiver fé como do tamanho de um grão de mostarda, você vai pedir para esse monte se mudar para lá, e ele vai se mudar, ele vai fazer aquilo que você está mandando. É óbvio que nós não temos essa fé, a maioria de nós não temos essa fé, né? E então nos sustentamos em coisas vazias, mas nós não temos essa fé, porque a fé é uma coisa que vem de Deus. Irmãos, uma coisa é você dizer assim, ó, Deus me mandou fazer isso, Deus me mandou falar aquilo. Ah, eu estou te dizendo porque Deus me mandou. Uma coisa é você dizer, outra coisa é saber se Deus disse mesmo. Quer dizer, tudo isso depende de um julgamento de Deus. No caso de Josué, a Bíblia diz que Deus ouviu a voz de um homem porque ele pelejava por Israel. Quer dizer, o que Josué estava fazendo? Ele estava fazendo aquilo que Deus mandou fazer. Deus disse assim: Josué, eu te coloco hoje na frente desse exército, tu vais herdar esse povo. Deus deu uma missão para ele. Qual era a missão dele? Moisés estava morto. Tua missão é levar esse povo, atravessar esse Jordão e levá-los ali. Essa missão eu te dou. Quando Deus nos dá uma missão, Ele nos dá as condições para cumprir, né? Se Josué estava fazendo o que Deus mandou ele fazer, então ele podia demandar, pedir a Deus todo o auxílio que ele precisava. E nesse momento, o que se passou na cabeça dele é que ele estava fazendo aquilo que Deus mandou, que era ir numa batalha, não queria que os inimigos escapassem. Então, diz assim: se ficar de noite, eles vão embora, nós não vamos conseguir achar eles. Eu precisava que o sol parasse, eu precisava que esse dia fosse um pouco mais longo. E Deus ouviu, porque ele estava fazendo o que Deus queria que ele fizesse. Muitos de nós, muitos crentes têm essa ambição. Nem todo mundo tem. É claro, hoje em dia, a maioria das pessoas só querem bênçãos para a sua vida e não querem mais nada. Mas muita gente tem a ambição de servir a Deus e de fazer coisas grandes para Deus, mas eles nunca vão fazer porque eles não entendem que não basta querer. Deus nos prova primeiro. Deus prova a nossa fé, Deus prova a nossa capacidade para fazer as coisas, não é? Então, você pega um versículo como esse que o apóstolo Paulo diz assim, ó: posso todas as coisas naquele que me fortalece, que diz em Cristo que me fortalece, mas nas outras Bíblias parece que fala naquele que me fortalece, não é? Mas aquele é Jesus Cristo. Quer dizer, posso todas as coisas. Dá a impressão que nós temos um poder de um super-homem. Não, eu posso conseguir porque Deus me dá. Então, nós usamos essa frase de maneira errada, na verdade. Porque dá a impressão que a gente pode fazer tudo o que a gente quer. Mas não é nada disso. Se você olhar para o que o apóstolo Paulo está dizendo, é mais ou menos o que é. Quando se quer, por exemplo, você vai para o exército, um soldado, como é que ele é treinado? Ninguém manda um soldado, um general, um exército, não vai para a guerra desarmado. Um exército não vai para a guerra sem suprimento.
Se você olhar uma pessoa que está na guerra, ele carrega muita coisa com ele. Ele carrega tudo, ele carrega remédio, ele carrega comida, ele carrega um cobertor, ele tem aquelas mochilas atrás, né, aquelas coisas aqui, ele leva tudo quanto é suprimento. Ele tem água, ele tem remédio, ele tem comida, ele tem um cobertor, ele tem tudo que ele for precisar dentro da batalha, ele tem munição. Então ele tem que carregar muita coisa, porque ninguém vai mandar ele para a guerra sem comida, sem bebida, sem água, porque ele vai morrer de fome, ele vai morrer de sede, ele vai querer tomar uma água, não vai encontrar no campo de batalha, mas ele tem, porque ele está na guerra, então nada vai faltar para ele. Porém, antes dele sair dessa maneira, ele é provado. Tá, e se você ficar sem água, o que você vai fazer? Aí você vai voltar, assim, ó, com licença, eu vou largar aqui a frente de batalha, porque não tem mais água, eu vou embora. Faltou comida, eu vou embora. Ah, não tem mais munição, não tem mais o que fazer, eu vou embora. Então, irmãos, um soldado, ele é experimentado em todos os cenários, em todas as dificuldades. Se você ficar sem água, você vai ter que fazer assim, você vai ter que cavar um buraco, você vai ter que buscar água, tem uma planta que você vai cortar, você vai fazer. Quer dizer, você tem que estar preparado para toda e qualquer situação que você enfrentar. É assim que age um soldado. E se você, como um soldado de Jesus Cristo, você tem que ser primeiro provado. Ah, vou chegar aqui do nada e vou mandar Deus parar o sol e a lua. Eu vou chegar do nada e vou dizer para o rio se abrir ali. Não, não é assim. O apóstolo Paulo, antes da gente dizer assim, ó, posso todas as coisas que me fortalecem, o que Paulo queria dizer está no contexto. Ele diz assim, olha, eu estou alegre porque vocês me mandaram uma oferta. Ele está falando para o povo de Filipe, né? Para os crentes da igreja dos filipenses, em Filipe. Aí ele diz assim, eu fiquei muito contente porque vocês me mandaram uma oferta, né? E foi muito bom, porque de fato agora eu tenho bastante. Mas ele diz assim, mas eu não digo isso porque eu tive necessidade. Eu não estou dizendo isso porque eu estou buscando essas coisas de vocês. Porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Esse daqui é o grande segredo de você poder todas as coisas. Tu pode? Posso. Mas como? Sem dinheiro? Sim, eu posso. Eu posso com dinheiro, eu posso sem dinheiro, eu posso com comida, eu posso sem comida. Porque a força que eu preciso, ela vem de Deus, ela está dentro de mim. Já aprendi a contentar-me com o que eu tenho, sem estar abatido. Por que Paulo, um homem do quilate dele, sabia estar abatido e nós muitas vezes não sabemos? Quando a gente está abatido, já pensa logo em se desviar, mas ele sabia estar abatido. Sei também ter abundância. Eu sei quando eu tenho muito. Em toda maneira e em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome. Como o apóstolo Paulo podia chegar um momento de não ter o que comer? Ele ia se desviar? Ele ia deixar de crer em Deus? O homem que teve a visão e que foi levado ao terceiro céu, na presença de Deus, ouviu palavras e ele disse, não é digno dizer para vocês o que eu ouvi lá, não me é permitido, Deus não permite que eu fale para você o que ele me falou. E aí ele diz assim, eu sei a ter fartura, sei ter fome, sei ter abundância e sei padecer necessidade. Ele já ensinou uma vez que nem a fome, nem a luta, nem a perseguição, nem o perigo, nem a espada, nem coisa alguma pode nos separar do amor de Deus. Esse é uma pessoa que pode todas as coisas. Esse é um verdadeiro soldado, valente, guerreiro, que come casca de árvore,
que se tiver que rastejar na lama, ele rasteja. Se ele tiver que comer um bicho no mato, ele vai comer, porque ele é um guerreiro, ele pode sobreviver. Ele sabe quando chega no quartel, ele tem lá a comida bem balanceada, comida que ele precisa, com sobremesa e com tudo. Mas no momento de dificuldade, ele também pode sobreviver, porque ele está acostumado, ele foi treinado para isso. Então Deus não vai levar para a guerra uma almofadinha. Me perdoe esse termo. Mas o que as pessoas pensam que nós estamos vivendo? Nós estamos numa guerra e o apóstolo Paulo diz assim: peraí, eu sei que Deus existe, eu sei que Ele está lá, eu sei que Ele me deu uma missão. Como agora eu teria vergonha de chegar diante dele agora e ficar me reclamando porque os irmãos das igrejas deixaram de ninguém me mandou oferta. E ele disse que somente essa igreja de Filipenses é que mandava oferta para ele. Então ele passou muita necessidade, ele passou fome também, mas ele não reclamou. É aquilo que eu falei para os irmãos antes de começar o culto, porque essas dificuldades, essas dificuldades nos tornam mais fortes. Isso acaba. Como é que uma pessoa pode ter gozo na aflição? Como é que ele diz assim: eu me gloriarei? Agora eu me gloriarei nas minhas fraquezas. Como você vai se gloriar na sua fraqueza? Porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Foi o que ele disse. Ele diz assim: agora, por isso eu me alegro nas minhas... Isso é no livro de Coríntios, Eu me alegro nas tribulações, nas lutas, nas perseguições. Mas, irmãos, essa alegria, ela não é compreensiva para aqueles que vivem na superfície das coisas. Quando você tem um contato com Deus, como ele teve, você vai ficar com vergonha de pegar e dizer assim: mas peraí, eu vi Deus, Ele mostrou para mim, como agora eu vou... É que nem Jó. Jó, por que tu não amaldiçoa Deus e morre? Como, sua louca? Como eu posso fazer isso? Eu tenho fé em Deus, Ele sabe o que está fazendo. Deus pode dar, Deus pode tirar. Então essa questão de eu tudo posso, é porque você pode viver sem certas coisas. Você pode viver sem conforto. Você pode viver momentaneamente numa dificuldade. Porque Deus precisa que seja assim. Porque a maior acusação de Satanás é isso. Que talvez a gente só sirva a Deus em benefício de coisas. Ele é bom porque tu é bom com Ele, tu dá tudo para Ele. Não poderia ser dessa maneira. Porque eu sei que quando essas coisas acontecem, quando vem as dificuldades, irmão, em tempo de escassez, esses dias eu estava me olhando uma postagem que alguém botou ali, e aí aparecia a mesma árvore em 4 estações do ano. Então a mesma árvore, ela enfrenta frio, ela enfrenta calor, ela enfrenta quando tem chuva, ela reverdece, ela dá frutos. Depois chega o outono, quando as folhas caem, ela fica com aquela aparência feia, Porque são as circunstâncias da vida. A vida sempre terá isso daí. Agora, só que quando você confia em Deus, quando a tua vida não está fundamentada nas coisas, mas em Deus, é diferente. A folha, a árvore que está plantada junto a ribeiro de água, a árvore que o homem que confia no Senhor é como a árvore que não se afadiga nem deixa de dar fruto. Quer dizer, no ano da sequidão, ela permanece, não na abundância, mas ela sabe, ela permanece porque as raízes dela procuram a água.
está sendo alimentada. Quer dizer, não dá fruto com abundância, mas ela não deixa de dar fruto. As suas folhas não caem, elas ficam verdes. Ela sobrevive melhor do que as outras, porque uma que está plantada no deserto vai sofrer as consequências do deserto. Mas aquele que confia no Senhor é uma árvore que, quando ela está plantada junto a ribeiros de água, passa todas as estações do ano e ela está bem. Ela está bem porque ela está no lugar certo, ela está no canto certo. E às vezes a gente cria uma ilusão, uma vida de fracasso, uma vida de fraqueza, porque a gente só procura bênção, só procura coisa, só procura, sabe, não há uma fortaleza na vida da pessoa, não há algo que Deus possa dizer assim, esse daqui eu posso usar, esse daqui aguenta essa situação. E Deus, meus irmãos, não vai, se você não tem fé num momento de dificuldade e de luta, você também não vai conseguir sobreviver. Posso todas as coisas, mas você pode? Não pode. Por quê? Você aprendeu, quando vem a dificuldade, o que você faz? Você abandona? Você deixa de servir a Deus? Irmãos, não é assim. O apóstolo Paulo diz assim, eu aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Já pensou? Quer dizer, às vezes tem o tempo da abundância, mas o tempo da dificuldade também vem. E você tem que permanecer crente. Você tem que permanecer firme. Por quê? Porque sua fé está em Deus, não está nas coisas. Nós não podemos ser rebelde a uma visão de Deus. Então, quanto mais, irmãos, a nossa vida é assim. Os irmãos tenham muito cuidado quando falarem as coisas para Deus, porque Ele prova nossas palavras, porque Deus é muito sábio. E se você não segue uma direção que Deus te dá, você pode pagar muito caro por aquilo. Porque Deus é bom, mas Ele é implacável com certas coisas. Você sabe que quando Ele falou para o Adão, tudo começou lá no Jardim do Éden. Diz assim, Adão, o dia que você comer isso aqui, você vai morrer. Você entendeu, Adão, o que eu estou dizendo? Entendi. Então comeu, morreu. Não tem o que fazer. Aí Deus chamou um profeta e disse assim, tu vai lá em Samaria. Não sei porque eu quero falar Santa Maria. Santa Maria é no Rio Grande do Sul. Tu vai lá em Samaria e profetiza contra aquele altar, mas tu não come pão lá, não dorme naquela cidade, e quando tu vier, tu vem por outro caminho diferente, não vem pelo mesmo caminho. Deu uma ordem bem clara para ele. E ele chegou lá e fez o que Deus mandou, houve um milagre, Deus se manifestou. E aí veio um profeta e disse assim, não, fica aqui, não vai embora não, vem para minha casa. Ele disse, não, Deus falou comigo que eu não posso voltar, que eu não posso comer pão nessa cidade, eu tenho que ir voltar para outro lugar. Foi o que Deus me disse. Ele disse, não, porque eu tive uma visão de Deus e Ele disse que tu pode voltar. E ele foi e voltou. Deus não fica dizendo as coisas e desfazendo, irmãos. Deus é muito sério. A palavra que sai da boca dele não volta vazia e ele não está de brincadeira. E o profeta voltou e estava lá comendo na mesa lá com o outro. Aí Deus usou o profeta mentiroso e disse assim, o que tu está fazendo aqui? Eu não falei para tu não comer pão aqui nessa cidade, não vim aqui para essa cidade? Aí ele gelou, Ele disse assim, pois então agora, tu não vai ser enterrado junto com o teu povo lá. E ele saiu dali, ele com desgosto, pegou o cavalo dele, o burro, foi embora. Um leão atacou ele e matou ele ali. É assim, meus irmãos. A quem muito é dado, muito é exigido. Se você quer ter realmente uma vida com Deus, um encontro com Deus, saiba que Deus é sério. Deus leva as nossas coisas a sério. Deus não gosta de tolos. Deus não gosta de pessoas que prometem coisa que não faz, que não cumpre.
né? Deus, e se você vem para servir a Deus e quer servir ao Senhor e quer ver milagres na sua vida, você tem que estar preparado para tudo. Você tem que ser corajoso, você tem que ser guerreiro, você tem que, isso é o que nos deixa forte. Mas se você não quer ser uma pessoa forte, você não quer ser posso todas as coisas. Como é que tu consegue viver assim? Eu consigo. E eu vou dizer mais, eu vivo bem. É como o apóstolo Paulo. Tá, Paulo, tu tá aqui uma semana, ninguém te mandou nada. Não, o que tu tá comendo? Eu estou comendo ovo. Ninguém me mandou nada. O que tu come no outro dia? Ovo. E no outro dia, ovo. E não tem nada, tu não se sente mal? Não, estou bem, estou feliz, estou melhor do que quem está comendo macarrão com espaguete. Estou melhor do que quem tem um banquete. Porque o banquete está dentro do meu coração e isso me deixa forte. A capacidade que eu tenho de suportar isso me deixa alegre, porque a graça de Deus está comigo, porque a graça do Senhor é que me sustenta. Como alguém pode ter gozo na aflição? Porque você não sabe o que é ter a graça de Deus. Ele viu coisas tão extraordinárias no céu que ele chegou, ele queria contar. E a Bíblia diz que Deus colocou um espinho na carne. Esse espinho na carne de Paulo podia ser alguma coisa que deixava ele constrangido. Como é que eu vou contar tanta coisa boa? Isso aqui, meu Deus, está me incomodando. Deixa assim, Paulo. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Diz assim, então tá bom, Jesus, é assim que eu quero. Eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Por quê? Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Porque eu não dependo da minha força, mas da força e da graça de Deus que está aqui. Glória a Deus. E quando, meus irmãos, nós sentimos necessidade de alguma coisa, quando nós passamos pelo tempo de escassez, como na guerra é assim, não é? Na guerra não é assim, as pessoas não catam raiz de árvore para fazer comida, não passa ali necessidade, mas eles sobrevivem. Sobrevivem porque é forte. Uma mulher pega um fecho de lenha, coloca nas costas e sai. Essa pode dizer, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Pode. Não é verdade? Quantas mulheres moram em lugares terríveis, sabe, longe de tudo, e leva as crianças, e lava prato, e lava roupa no rio, e sobe ladeira com uma coisa, com um fecho de lenha nas costas, e alguém diz, como é que você consegue? Consigo sim, porque eu estou experimentado nisso, eu aprendi a contentar-me com aquilo que eu tenho, Deus me deu isso, e eu sou forte. E aí você vê que há uma fortaleza espiritual, a pessoa vive bem, ela tem a paz que ela quer, ela vai comer lá a sua comida, o seu arroz com feijão, ou sei lá o que, mas ela vai dormir bem, ela vai acordar bem, ela vai louvar a Deus, ela vai agradecer a Deus, porque Deus fez ela uma pessoa forte. Mas a gente acha que não, que posso todas as coisas, vou comprar um carro de 200 mil reais esse ano. Por quê? Porque posso todas as... Pode, vai lá. Quantas prestações você vai poder pagar quando você vê o valor do IPVA de um carro de 200 mil? Dá para pagar algumas prestações. Eu vou fazer porque eu posso, porque esse não é o poder. O poder está em você, nos momentos de dificuldade, você sobreviver. Sobrevivência. E Deus faz isso por quê? Porque Ele gosta de ver você sofrendo? Não. Porque Ele gosta de ver uma pessoa forte, pessoa que confia nele. E aí, tem o tempo de escassez? Tem, mas tem também o tempo de abundância. Aí, tem escrito no livro de Salmos: passei pelo fogo e pela água,
para chegar a um lugar espaçoso, né? Quer dizer, Deus nos faz passar pelo fogo e pela água, e um dia chega a abundância, chega a bonança, né? Porque você não se desesperou, você soube sobreviver, você soube aceitar das mãos do Senhor aquela dificuldade que você estava passando, sem reclamar, sem blasfemar, sem murmurar. Essa é a diferença. Essa é a diferença. As pessoas que só ficam na superfície, elas podem fazer assim, o resto é murmuração. Murmura por causa de doença, murmura por causa de cansaço, murmura porque não tem dinheiro da passagem, mas podia pegar e sair a pé. Não murmura porque está comendo todo dia. E o que era que a gente comia, Ivana, todo dia lá em Dom Pedrito, que tu fazia? Repolho. Arroz com repolho. Comia todo dia arroz com repolho. Eu digo, eu trabalhando de Jesus, onde é que essa mulher está? Só acha repolho. Fazia um repolhinho refogado. Isso é uma alegria. Agora, como faziam os crentes lá no deserto, muitos fazem hoje. Só tem esse pão vil aqui. Faz uma semana que eu não como carne. Lá no Egito tinha carne. Lá no Egito tinha pepino. E aqui a gente só vê isso aqui. Irmãos, Deus não gosta disso. Entenda disso. Entenda que Deus, isso é um fracassado. Isso é uma pessoa que realmente não pode nada, não é de nada, você é fraco. Você tem que ser forte, você tem que dizer, não, Jesus, isso aqui é bom. Um dia você vai comer melhor, você vai comer galinha, você vai comer churrasco. Mas Deus, quando olhar para você, diz assim, você merece. Você merece, porque soube suportar o tempo ruim. Agora vem a hora boa para você também. Agora, irmãos, esse tipo de ufanismo, de triunfalismo, né, que eu fico com pena, eu tenho dó desses pregadores triunfalistas, sabe? Se o rio não abrir, a gente passa por cima, e vamos derrubar muro, e vamos derrubar, vai derrubar, aprende primeiro a te humilhar e ser pequeno, porque aí sim você vai derrubar a muralha. Porque é com a humildade que a gente tem que Deus nos faz. E outra coisa, irmãos, a vida é muito difícil, né? As dificuldades são enormes na vida para todo mundo. Mas o que é que você procura na vida? Eu perguntaria para você que não dorme direito, você que está preocupado com suas contas, tem conta para pagar, está preocupado? A Bíblia diz assim, olha, troca tua preocupação por oração. Quem disse isso foi Paulo. Não andeis preocupados com coisa alguma, antes que sejam conhecidas diante de Deus tuas necessidades. A preocupação que nós temos em pagar a conta é uma preocupação natural, tipo assim, eu tenho uma conta para pagar, de luz, de telefone, se eu não conseguir pagar, vão cortar, ou eu vou pagar um juro. Essa é uma preocupação normal e natural, mas a preocupação que ele quer dizer é o seguinte: em vez de vocês ficarem se atormentando com isso, por que não leva isso diante de Deus e começa a glorificar e a louvar a Deus? E essas bênçãos te alcançam, elas vão te alcançar. Sim, mas como? Provar e vede que o Senhor é bom. Porque, irmãos, eu digo para você uma coisa que eu quero falar para você. Por que a gente não deve contar tudo o que se passa na nossa vida? Tudo que Deus faz conosco. Porque Deus pode fazer milagres na tua vida todos os dias. Mas você não pode ficar contando isso para ninguém. Porque o inimigo tem a mania de destruir a tua fé. Eu vou contar uma coisa bem simples que eu já ouvi relato de irmãos assim, da nossa igreja. Dizer assim, irmãos, eu vi em igreja, tá? Eles contando assim. Coisa bem simples. Irmão, eu estava no mercado, sem dinheiro, fazendo as contas para comprar, tal, tudo mais. Quando cheguei no caixa, a moça fez ali a
a conta. Pai, meu dinheiro não dava para levar, eu precisava levar. Aí eu pensei em deixar uma coisa, deixar outra, mas isso eu preciso, isso aqui também preciso, o que eu posso deixar desse aqui? Ai meu Deus, o que eu faço? Aquele pensamento, né? Que estou falando uma oração. Ai meu Deus, o que eu faço? Aí ele pega a carteira. Que isso? Tem uma nota de 100 reais aqui, dobradinha aqui. Meu Deus, obrigado Jesus. Aí paga e sai maravilhado. Aí, o que é isso? Irmãos, aquela nota não é uma mágica. Em algum momento, ele guardou aquele dinheiro e esqueceu. Qualquer um de nós faz isso. Não faz amanhã? Faz, vou pegar esse dinheiro. Eu deixei ali, esqueceu. Deus viu você colocar e esquecer. Mas no momento, esse é o Deus da providência. Deus assim, olha, uma hora, não é que Deus fez mágica. Assim, vai chegar um momento que ele vai precisar. E quando ele me clamar, esse dinheiro vai estar lá. Aí, isso é um milagre, é uma providência de Deus, é a presença de Deus na tua vida. Aí você chega bem belo, conta isso, aí lá vem os inimigos isso já aconteceu comigo. Isso já aconteceu comigo um montão de vezes. Ele esquece o elemento espiritual por trás disso, que é a providência, a presença de Deus. Então ele vai destruir a tua fé. Mas isso aqui todo mundo faz. O cara ali, acaba com sua fé, acaba com tua alegria. Por que você vai contar essas coisas? É Deus que está fazendo por você. Ele faz coisas grandes, ele faz coisas pequenas, faz uma mulher achar uma moeda perdida e faz parar o sol e a lua também. Isso depende da sua comunhão que você tiver com Deus. Deus faz coisas extraordinárias e às vezes nós sofremos muito por questões pequenas, mas porque há um julgamento da parte de Deus. Tem outro tipo de gente que é assim, ó. Aí, já aconteceu muitas vezes isso comigo, tá? Tradicionalmente, vamos supor, o mês de dezembro é um mês que vende bastante, né? Um mês que vende muito. Quem tem comércio, eu tenho comércio. Aí, janeiro e fevereiro, as vendas caem. Aí, vamos supor que porque você estava fracassado, com problemas e tudo mais, o mês de dezembro foi ruim para você. Aí você vai buscar a ajuda de Deus, assim, agora a minha situação ficou terrível, eu vendi metade do que eu tinha que vender, e agora o que eu vou fazer da minha vida? Me ajuda eu sair dessa situação. Aí quando chega no mês de fevereiro, você vende mais do que dezembro. Isso já aconteceu comigo. Aí tu vai contar isso para a pessoa e diz assim, já sei, foi porque o Lula deu dinheiro não sei para quem, foi por causa do coisa ali, sabe? Ele quer desmanchar o teu milagre. Meu irmão, se as coisas acontecem e se resolvem por si mesmo, então por que você pede a Deus? Foi porque esfriou, foi porque esquentou, foi porque esse mês saiu o coisa dos aposentados, sei lá o que. Aí ficam inventando coisas. Irmãos, a coisa mais preciosa que você tem é a sua fé. Quando a gente tem uma coisa de valor, a gente guarda e esconde, para que ninguém roube, para que ninguém tire aquilo de nós. Coisas maravilhosas podiam estar acontecendo na vida, na nossa vida, mas porque nós deixamos Satanás roubar a nossa fé, nossa confiança em Deus. Nós não sabemos ter uma vida íntima com Deus, uma vida de comunhão no nosso quarto, trancado lá e falando. A gente tem que sair por aí, publicando tudo. Não é que nem o apóstolo Paulo, ele queria sair por aí também, né? Dizendo, eu fui no céu e tudo mais, né, Paulo? Não é assim. Porque as pessoas às vezes fazem essas coisas para se amostrar, para aparecer. Porque é muito fácil você chegar no meio de todo mundo e dizer, e falar de bênçãos e de coisa. Só que eu tenho medo disso. De contar uma bênção que depois não era bênção. Então, guarda o que tem.
para que ninguém roube tua coroa. Deixa Deus fazer milagre na tua vida. Você vai encontrar, não, Deus não faz mágica, mas alguma coisa Ele guarda para você, sabe? É que nem uma criança está brincando com um brinquedo e você vai lá e ele derrubou, perdeu a roda, coisa, as pilhas, tudo mais. Aí você, não, vou pegar, vou guardar aqui, porque eu vou dar para ele agora, ele vai pegar e vai perder de novo. Olha, filho, tu perdeu de novo essa peça do teu brinquedo. Ah, me dá aqui, pai. Perdeu de novo. Tá, agora eu vou guardar. Daqui a uma semana ele vai dizer, pai, onde é que estava aquele coisa? Está aqui, meu filho, eu guardei para você. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Deus é a razão da sua vida e da sua existência. Agora não adianta, irmãos, querer enrolar Deus, né? E mentir, e enganar, e dizer que tem fé, e não tem fé, coisíssima nenhuma. E dizer que pode, eu posso, você não pode. Se você quer ser forte, então aprenda a superar as dificuldades. Aprenda a se contentar com o que você tem. Aprenda a ter muito, aprenda a ter pouco. Aprenda a usar quando Deus te der abundância. Aprenda também quando chegar o tempo de dificuldade. Continua louvando a Deus, continua glorificando o Senhor. Aí você vai dizer como o apóstolo Paulo, eu não estou alegre porque tenho muito, porque já aprendi a viver com pouco também. Quando eu tenho muito, eu estou contente. Quando eu tenho pouco, eu estou contente. Quando eu estou com a barriga cheia, eu estou cantando. E quando eu estou com a barriga vazia, também estou cantando. Porque o meu Deus está no céu e cuida de mim. E Ele não quer me ver passando fome. Ele quer ver a minha confiança nele. Como Ele disse que deixou o povo ter fome no deserto. Vocês passaram fome no deserto, não é verdade? E Deus deixou você ter fome para ensinar para vocês. Não estava achando bom vocês passar fome. Chegou a hora do almoço, não tem comida. Que Deus é esse que não dá comida para a gente? Mas Deus queria ensinar uma coisa para você: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se você não vai viver só de pão, você vai viver na direção que Deus vai te dar. Aí você vai ser forte, e aí você vai vencer. Você vai dizer como muitas mulheres e homens e sábios por aí, que dizem, olha, eu era lavadeira de roupa, mas construí minha casa, eu fiz isso, eu formei meus filhos nas universidades. Você é forte, porque soube fazer do pouco o muito, soube fazer do limão a limonada, soube transformar a sua fraqueza em força. É isso que a fé, não é isso que diz ali na fé, nos heróis da fé? Da fraqueza tiraram forças. Muitas vezes, irmãos, a nossa solução está no lugar do problema. O problema, tinha um amigo meu, que ele era gerente do banco, mas quando ele trabalhava, ele não era gerente do banco. Já estou terminando, passei um pouquinho do horário. Mas ele era gerente do banco e ele dizia assim, Ronaldo, com crise se cresce. Eu digo, é verdade. Se a gente não estiver destruído pela crise, sim. Né? Mas você pode pegar no meio, onde tem dificuldades, tem oportunidade. Você quer ver? Eu vou contar bem rapidinho. No cerco de Samaria, eles passaram, a cidade ficou cercada por tanto tempo que até uma cabeça de jumento custava uma fortuna. Não tinha comida, não tinha nada, o povo estava morrendo de fome. Né? Por que era a causa da fome? O exército dos assírios tinha cercado toda a cidade. Eles eram o problema, eles eram a razão da fome deles, né? Mas no outro dia o profeta Eliseu disse assim, amanhã por essas horas vai ter comida de graça aqui nos portões de Samaria. A gente nunca sabe como Deus vai fazer, mas Deus sabe como fazer. E Deus fez ouvir um estrondo lá no arraial do exército dos assírios. Eles foram embora, deixaram as comidas lá. Eles saíram da cidade, tinha comida de graça por ali, acabou. De onde veio a solução? Do problema mesmo que estava ali. Né? O problema, Deus transformou o problema deles na solução. Aquele exército que estava cercando a cidade, matando a cidade de fome, no fim das contas foi a própria provisão que mantinha eles ali, que veio sustentar ali. Olha aí como Deus é maravilhoso, não é?
Então, da próxima vez que você disser assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece, olha os versículos que está atrás ali, os versículos que vem atrás, tá? Eu sei me contentar primeiro com o que eu tenho, então eu posso sim. Se coloque de pé em nome de Jesus. Ivana, desliga aqui essa câmera. Então a gente tem que olhar o contexto, né? Você seja forte diante da crise, diante da dificuldade, diante da luta. Confia em Deus, ora ao Senhor, transforma a tua fraqueza em força. E aí você vai dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque o Senhor te fortalece e te dá condições para isso. Amém.